Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, e finalmente a gente vai falar de produção industrial e já vamos embarcar também nos serviços, porque a Selic já está mostrando suas garras, já está colocando ali suas mãozinhas, tanto na produção industrial quanto nos serviços, e trazendo os efeitos de desaceleração da economia. Então a gente vai primeiro comentar o que o PMI está apontando para o mês de dezembro e o que já tinha apontado para o mês de novembro, e vamos ver se realmente aconteceu o que o PMI estava indicando como termômetro. Lembrando que o PMI é o índice de atividade dos gerentes de compras. Ele sempre sai antes, um mês antes, da nossa pesquisa oficial do IBGE dos setores. Então agora a gente consegue não só comparar com o mês de novembro, que já tinha sido divulgado, mas também ver a perspectiva já para dezembro, se o ritmo continua o mesmo, se os setores vão ou devem continuar acelerando ou até contraindo em ritmos acelerados ou não. Então a gente vai entender tudo isso hoje, mas antes já vamos passar pela nossa agenda, porque tem dado rolando por aí, numa semana que saem vários dados aqui de Brasil. Então já saiu pesquisa mensal de serviços, no fim da semana também tem IBCBR e lá fora também tem gente falando, indicador saindo. Então já vamos ver aqui no nosso telão o que temos de indicadores importantes na agenda e que devem conduzir, ou pelo menos aparecer de certa forma no dia de hoje. Saiu balança comercial, exportações e importações da China à meia-noite. IBGE divulgou a pesquisa industrial mensal regional, a industrial já tinha sido divulgada, a geral de Brasil, e a mensal regional foi divulgada hoje. Lá nos Estados Unidos, novos dados de inflação no radar, porque às 10h30 saíram os dados de índice de preços ao produtor. Lembrando que ontem saíram os dados de índice de preços ao consumidor e núcleo, e dessa vez dados de índice de preços ao produtor e núcleo. Então, semana bem importante para a inflação nos Estados Unidos, e isso deve dar força para aquela queda de braço, para aquela briga, para aquela treta que está acontecendo entre o Banco Central dos Estados Unidos e o governo de Donald Trump e a figura de Donald Trump, inclusive. 10h30 também lá nos Estados Unidos saíram e foram divulgados os dados de vendas no varejo de novembro, mas não para por aí, porque a gente tem mais um pouquinho de agenda ainda na continuidade do dia, porque meio-dia saíram as vendas de moradias usadas de dezembro e 12h30 saem estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxas de utilização de refinarias até a semana de 9 de janeiro. Esse dado pode ganhar um pouco mais de relevância nesse momento, que temos uma situação de instabilidade no mercado de petróleo. A gente vai falar sobre isso porque, mais uma vez, o petróleo marcou presença no fechamento. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Às 16h, nos Estados Unidos, sai o famoso livro bege. Livro bege, para quem não sabe, traz perspectivas para a economia dos Estados Unidos. É um dado que ganha bastante relevância também, sobretudo no momento que a gente vive de incertezas econômicas por lá. Então, o livro bege fica no radar também. E 10h, na Coreia do Sul, já vai ser decisão de política monetária. Então, já tem juros conhecidos na Coreia do Sul às 10h. Hoje, o que deve ficar no radar? Dados de inflação dos Estados Unidos e livro bege. Como vocês podem ver, apesar de ser uma semana marcada por indicadores aqui no Brasil, principalmente de atividade econômica, de produção, hoje a gente não tem um dado de Brasil, dados mais relevantes, eu diria, de Brasil no radar. Então, o cenário internacional deve continuar pautando, sim, nossos mercados e o nosso dia, e também a gente deve ter uma expressividade do cenário político e do Banco Master, que continua no radar, continua com os holofotes, principalmente agora com uma nova operação, uma segunda fase da operação da Polícia Federal. Então, novos desdobramentos devem vir em relação ao Master, e ele já tem feito barulho
esse barulho deve se amplificar hoje ao longo do dia e amanhã a gente conta para você os desdobramentos e entra nessa toada de Banco Master. Agora vamos falar de fechamento, já que eu já dei spoiler do mercado de petróleo, falei que isso deve ganhar relevância. Vamos entender por quê. Porque ontem foi um dia que o petróleo marcou de novo a presença na nossa sessão aqui da Bolsa. A Petrobras, inclusive, ficou em destaque positivo, não conseguiu levar o índice para o terreno positivo, não conseguiu, o Mandorinha não fez verão, né? Então Petrobras não conseguiu carregar o índice para cima, mas mesmo assim foi destaque. Tanto a Petrobras preferencial quanto a ordinária ficaram entre as maiores altas, as duas ficaram. Também foi um dia bom para commodities no geral, mas o Ibovespa não foi para o positivo, justamente pelo que vocês estão vendo aqui, pressão de bancos e influência de Wall Street. Então o mercado nova-iorquino, o mercado lá no exterior, acabou ditando mais o ritmo aqui no Brasil do que, por exemplo, pesquisa mensal de serviços ou qualquer indicador que tenha saído ontem. Vamos entender por quê. Já vou colocar aqui na tela alguns dados, por mais que já tenha spoiler de que caiu 0,72 a nossa bolsa ontem. Vamos entender esse movimento de forma mais completa e por que a gente teve esse pessimismo todo vindo lá de fora e o que mexeu com a nossa bolsa aqui. Começando pelo mercado de petróleo, mais um dia de muita oscilação para o mercado de petróleo, mas dessa vez uma oscilação positiva, o preço positiva pensando que o preço subiu, tá? Matematicamente aqui. O preço do petróleo foi para cima mais um dia, já são 4 dias seguidos de alta no preço do petróleo. Isso porque as tensões envolvendo o Irã continuam bastante presentes no mercado de petróleo. A gente sabe que o Irã é um grande produtor de petróleo. Qualquer conflito, qualquer tensão que aconteça lá vai fazer com que o preço do petróleo suba, porque é uma região produtora e toda vez que a gente tem conflito, tensão, manifestação, o que seja em um país produtor de petróleo, ele vai fazer com que o petróleo suba, principalmente se a gente está falando de um grande produtor de petróleo. Então, qualquer dúvida que se tenha em relação à oferta da commodity faz com que o preço suba. E isso está acontecendo nesse momento. Então, a gente tem toda a questão em relação aos Estados Unidos e ao Irã, a escalada dessa tensão geopolítica, e isso faz com que o preço do petróleo suba. Subiu o preço do petróleo e a Petrobras não teve nenhuma notícia negativa interna de Petrobras, ela acaba acompanhando o movimento. Então ontem não foi diferente, ela subiu junto aí ao preço do petróleo e, como eu falei, foram os destaques, né? As ações da Petrobras foram os destaques do nosso Ibovespa. Elas duas ficaram nos primeiros lugares de maiores altas ontem. Só que sozinhas, nem elas, junto ali as empresas ligadas à mineração e siderurgia, conseguiram levar o Ibovespa para o positivo e ele caiu 0,72. Isso porque o movimento lá fora foi muito negativo, então não foi um dia positivo para Nova York, tanto por essas questões geopolíticas envolvendo os Estados Unidos e o Irã, que trazem dúvida em relação também à política econômica e à política mesmo dos Estados Unidos, ao governo dos Estados Unidos, como é que isso está sendo conduzido, se vai escalar, se vão acontecer medidas mais drásticas, se vai para uma escalada militar, se vai para uma escalada econômica. A gente sabe que os Estados Unidos têm usado medidas econômicas como forma de pressão e dessa vez também não está sendo diferente, porque os Estados Unidos, inclusive, já falaram que ia negociar com o Irã, pode sofrer sanções e tarifas mais altas. Então, isso tudo fica no radar, isso tudo fica ali no olhar do mercado. O mercado coloca uma lupa e começa a acompanhar de perto e gera incerteza, porque você tem um governo que pode estar ali instável por questões econômicas e geopolíticas. Isso falando dos Estados Unidos. Então, por mais que os dados de inflação ontem tenham ficado dentro do esperado, eles acabaram no segundo plano, porque as tensões geopolíticas tomaram a frente, as tensões ou essas expectativas de possíveis tarifas econômicas tomaram a frente e os dados de inflação ficaram cada vez mais para trás na movimentação do dia. Só que a gente tem uma outra questão acontecendo lá nos Estados Unidos, também envolvendo o presidente Donald Trump, que é um garoto mimado e não aceita o controverso, não aceita diferença, não aceita divergência.
Agora, o foco dele e o alvo dele acaba se voltando ali para Jerome Powell. Então, ele vem atacando sistematicamente o Banco Central dos Estados Unidos, a figura do Jerome Powell, que é o presidente da instituição, e isso também trouxe uma dúvida, uma incerteza no mercado de que o Banco Central dos Estados Unidos pode estar não só sob ataque, mas com uma possibilidade, com uma eminência de interferência do governo Trump no Banco Central. Se ele faz ali alguma coisa para tirar Jerome Powell, embora ele esteja forçando uma demissão e não demiti-lo, se ele faz ali uma investigação ou force isso, pode ser visto como uma interferência e acabar tirando um pouco da autonomia do Banco Central, inclusive porque ele quer forçar os juros para baixo. E com os dados de inflação, isso acabou também vindo um pouco à tona, porque se os dados de inflação vieram dentro do esperado, ele provavelmente pode usar isso para tentar forçar os juros para baixo lá e tentar interferir de alguma forma, de que se alguém for contra ou não aceitar o que ele está propondo, ele pode demitir, ele pode tirar, então, ou pode colocar a pessoa na mira de uma investigação para tentar demiti-la. Então, tudo isso acaba trazendo dúvida em relação à condução da política monetária nos Estados Unidos. E aí, traz incerteza para os mercados. O que acontece? Os títulos de dívida dos Estados Unidos sobem, porque qualquer incerteza que se crie em relação, a gente já falou bastante sobre isso, qualquer incerteza que se crie em relação à condução de política monetária, em relação à estabilidade de um país, faz com que os juros desses rendimentos, esses rendimentos de título de dívida e os juros pagos por eles subam. Quando sobe rendimento de título de dívida dos Estados Unidos, o que acontece? Sai dinheiro dos países para buscar esse refúgio, já que os títulos considerados, por enquanto, mais seguros do mundo, estão ali com rendimento maior. Então sai dinheiro do risco para se proteger até porque num cenário de incerteza, num cenário de instabilidade, as pessoas ficam mais receosas em tomar risco. Então o dinheiro sai do risco e vai para esse porto seguro, isso fortalece o dólar, então o dólar subiu ontem tanto em relação ao real, como também em relação aos pares, e acaba trazendo uma diminuição pelo apetite pelo risco. Ninguém quer tomar risco nesse cenário. Então as bolsas caem, como vocês estão vendo aqui, e o dólar acaba se fortalecendo mesmo em um dia que a gente teve alta no preço das commodities, que poderia favorecer o real e inclusive poderia favorecer a bolsa. Mas o movimento negativo acabou tomando conta e acabou sendo maior, né? A força ali do movimento negativo, do pessimismo, acabou puxando um pouco mais. Mas é importante falar que os bancos também tiveram um papel importante nessa história, porque os bancos, o setor financeiro da bolsa, é bastante grande, é um setor de peso também, não é só o de commodities, o financeiro é grande também. E a gente tem todas essas dúvidas em relação ao Master, em relação à condução do Master, que acaba contagiando o setor financeiro de forma geral. Então ontem também não contamos com esse apoio e por isso nossa bolsa caiu, tanto influenciada por essa queda no exterior, como também por essas questões um pouco mais domésticas. Falando em questões domésticas, vamos já passar pelo PMI, o índice de atividade dos gerentes de compras, a gente chama aí de PMI, porque é o apelido dado a ele, né, uma sigla de um nome em inglês, que eu não vou falar porque é enorme e porque é índice de atividade dos gerentes de compras em inglês. Então, para a gente não ficar repetindo isso o tempo todo, a gente chama de PMI. O PMI, ele mede o ritmo dos setores. Então, se o setor está expandindo, ou se ele está contraindo, ou melhor, qual a expectativa, porque ele é um termômetro. Ele não mede a produção em si, mas ele mede a expectativa, ele mede o sentimento daqueles setores, de acordo com uma pesquisa feita com principalmente o setor privado e pela S&P Global. Então, o PMI ele serve como esse termômetro da economia para saber a quantas anda aquele setor e se ele está correndo ou não para contração, ou se ele está correndo ou não para expansão, ou se ele está bem perto do 0 a 0 ali, não está nem contraindo, nem expandindo. Então é assim que a gente lê o PMI e isso posto, a gente vai analisar agora como é que fica o índice de atividades de gerentes de compras de dezembro, porque a gente está olhando já para o mês seguinte da pesquisa mensal.
E a gente tem uma péssima notícia para a indústria, que já não vai muito bem, não está com um fôlego aparente ali, ela vem mostrando perda de fôlego e, segundo o PMI, essa perda de fôlego vai aprofundar. Já o setor de serviços pode conseguir recuperar um pouco e correr para a expansão. Mas vamos entender aqui como é que ficam esses dados do PMI agora em dezembro. Só para vocês entenderem, o PMI tem uma linha de 50. O que fica acima de 50 é porque está expandindo. Essa expansão pode estar mais rápida ou menos rápida, então a gente fala de aceleração mesmo. Ela pode estar acelerando a expansão ou diminuindo, desacelerando essa expansão, como também ela pode estar contraindo abaixo de 50, quando abaixo de 50, contraindo também mais rápido, então aprofundando a contração, ou até diminuindo essa contração, já pensando em parar a contração e começar a crescer o setor. É assim que a gente lê o PMI e agora a gente vai ver como é que ele fica, porque o PMI ali de dezembro mostrou um PMI industrial, então o setor industrial com perda de fôlego, um setor que já vem abaixo do nível de 50 desde abril, toca às vezes o nível de 50, mas não ultrapassa. Em agosto, a gente vê que ele aprofunda bem as quedas, fica mais longe desse patamar de 50. Quanto mais longe ele fica do patamar de 50, mais contração você tem naquele setor. Então, mais dificuldade de crescimento ele tem. E agora ele está em 47,6. Sai de um patamar de 51,6 no ano passado, em dezembro do ano passado, e isso é resultado de Selic alta, e a gente vai ver na produção industrial também todos esses indícios. O PMI de serviços em novembro começa a recuperar e em dezembro sobe acima do patamar de 50, então vai a 53,7 pontos, mostrando uma expansão do setor de serviços em dezembro, ou uma expectativa de expansão para o setor de serviços em dezembro, e até uma aceleração dessa expansão. Então ele sai daquele 0 a 0 de nem contraindo nem expandindo e começa a acelerar essa expansão segundo o PMI. A gente só vai ver isso quando saírem os dados no mês que vem. E o PMI composto, que acaba sendo uma composição dos dois e mede a economia de forma geral, ficou no terreno positivo, ficou na expansão em 52,1 pontos, aqui muito puxado pelo PMI de serviços, porque o da indústria puxou para baixo e é quase que uma média aqui, claro, não direta, mas é uma média entre os dois. E isso mostra que, por mais que a indústria tenha puxado o índice de atividades para baixo, você tem essa outra força, que é o PMI de serviços puxando para cima. Então ainda tem fôlego, ainda tem possibilidade de crescimento de forma geral, mas num ritmo aí também um pouco acelerado pelos serviços, porque quem está botando o pé no freio da aceleração aqui, botando o pé no freio da aceleração ficou muito ruim, né? Botando o pé no freio e diminuindo a aceleração é a indústria, e isso vai ficar bem evidente nos dados de fato da produção industrial. Vamos ver como é que fica em relação ao mês passado, para ver justamente essa aceleração ou não, e em relação ao ano passado, já podendo perceber as influências da nossa taxa Selic altíssima, que vem enforcando e estrangulando a nossa atividade econômica. Vamos colocar aqui os dados na tela, porque em relação ao ano anterior, o PMI composto subiu 0,60, com o aprofundamento da queda aí da produção, da expectativa ou da atividade industrial, mas uma certa aceleração em relação aos serviços. Então, os serviços conseguiram recuperar um pouco o fôlego, mas a indústria não. Em relação ao mês passado, a aceleração aconteceu também só no setor de serviços. Já a indústria aprofundou essa contração. Então, o que a gente vê? Uma indústria encolhendo e os serviços praticamente fazendo tudo sozinho ali, tentando manter a atividade de forma geral no positivo, crescendo. Mas a indústria atuando como força contrária, como é de se esperar em um país que tem uma Selic contracionista. Não é à toa que a gente chama de política monetária contracionista. O que se quer é que exista contração na atividade econômica, sobretudo na urbana. E isso está acontecendo, infelizmente, porque
quando você faz, né, uma política tão restritiva e tão contracionista também, né, se a gente pensar nas políticas de forma geral tão restritivas, você acaba encolhendo a economia, ou tentando enxugar essa economia. Então, você tem uma contração, você tem uma restrição por meio da taxa de juros. E é isso que está acontecendo com os nossos indicadores econômicos e, não me deixa mentir, a produção industrial. Vamos ver como é que ficaram os dados de produção industrial, tanto nos setores como de forma mais geral, mostrando todos esses efeitos da Selic alta. Porque a gente tem, né, a produção industrial estável em novembro, ficou no 0 a 0, não cresceu e nem diminuiu, né, não andou para trás, mas quando a gente olha nos acumulados, ela está perdendo cada vez mais fôlego, e isso está acontecendo também com os serviços, que por mais que tenham subido vários meses, a gente vê o setor de serviços praticamente andando de lado há muito tempo no acumulado. Ele não consegue dar saltos. E vamos entender por que isso é resultado de uma Selic alta. Como é que eu posso me livrar das garras dessa Selic alta? Porque gostosa ela não é. Vamos lá, gostosa é só para quem é rentista. Para a gente é só ferro. Vamos lá, vamos ver como é que ficou a produção industrial em novembro. Em relação ao mês passado, como eu falei, 0 a 0, nem cresceu, nem recuou, ficou ali andando de lado, ficou estável, o que é também um sinal de perda de fôlego, porque ela não está mostrando crescimento. E quando mostra um crescimento muito tímido. Quando cai, também cai ali um pouquinho, fica sempre nessa beiradinha do 0 a 0. Então é uma indústria que não ganha tração, é uma indústria que não puxa o PIB do país, não puxa crescimento. Em relação ao ano passado, 1,20 de queda, então em relação ao mesmo mês do ano passado, novembro de 24, a indústria encolheu. No acumulado do ano, gente, se a gente pegar até novembro, a indústria cresceu 0,60. É um crescimento muito tímido mesmo. É algo que não vai fazer força para tirar do lugar. E no acumulado em 12 meses, se considerarmos aí outubro a novembro, também não cresceu muito. Ficou em 0,70, desculpa. Os dois muito perto de zero, mostrando justamente essa perda de entusiasmo da indústria. Vamos ver como é que fica, só no gráfico em linhas, para vocês entenderem isso que eu estou falando, de ficar sempre ali no mesmo patamar, né? E aqui no caso não é nem mesmo patamar, ela está afundando ali na queda, pode ver que sai de 3,7 de alta, 3,1, desculpa. Eu estou de óculos, né? Então não dá para confiar muito. 3,1 de alta no mês de dezembro de 2024. E olha como ela vai aprofundando, como ela vai perdendo tração, como ela vai afundando na queda. Fica com 1,9 ali em julho e depois ela foi ladeira abaixo esse ano, com 2 picos de crescimento. Depois foi só rolando para baixo, né? O que eu falo, Selic na mão, demanda no chão. 0,7 de alta aí do acumulado em 2025, mostrando realmente essa perda de fôlego. O gráfico não me deixa mentir. E aqui a gente vê também mês a mês como é que fica a composição que leva a esse declínio que vocês estão vendo no gráfico do lado. Agora vamos ver os setores que contribuíram para isso. Tem setores-chave, tem setores importantes que a gente precisa ver quando fala da indústria. Por exemplo, metalurgia. Metalurgia é um setor super importante para crescimento, porque quando as pessoas querem investir no lado real da economia, construção, indústria mesmo, bens que produzem outros bens, ela precisa que a metalurgia esteja aquecida antes. E a gente ainda vê a metalurgia num acumulado de 12 meses subindo 2,5 e no mensal até que ela conseguiu manter um pouco, o que não é uma notícia totalmente ruim. Mas quando a gente pega outros dados aí de produção industrial, a gente vê que tem alguns, principalmente dados mais ligados a, por exemplo, móveis. Móveis é um ramo ligado a crédito. Normalmente precisa de crédito para comprar móveis aqui no Brasil. E a gente vê uma queda no acumulado e no mensal. Os veículos também são dependentes de crédito. Então precisam ali de um crédito mais barato. Também caíram no mensal e ainda estão com acumulado positivo. A indústria de derivados de petróleo afundou no acumulado em 12 meses e continua caindo no mensal.
e a gente vê também as bebidas caindo e os alimentos, de certa forma, também no mês, os alimentos ainda positivos nos 12 meses, mas as bebidas caindo. E essa indústria aí de transformação também acaba sofrendo, está sofrendo nesses últimos tempos, e o grande medo que se tem, isso foi bastante discutido, é que a indústria de transformação comece a sofrer com esse acordo da União Europeia. Então existe um receio de que isso traga um pouco mais de declínio para a nossa produção industrial. Em relação às grandes categorias, que eu acho que ajudam a ilustrar tudo isso, a gente vê também uma perda de fôlego. Então vamos colocar aqui para o pessoal de casa acompanhar como é que ficam as grandes categorias econômicas. Os bens de capital, que são os bens que produzem outros bens, que normalmente estão ligados ao investimento, e investimento responde bastante a Selic, e os bens duráveis, né, que era o que eu estava falando ali, móveis, veículos, eletrodomésticos, são bens que dependem mais de crédito, porque eles são mais caros, eles são duráveis. E aqui, quando a gente vê, tem um retrato interessante. Os bens de capital subiram, mas subiram um pouquinho, subiu 0,7, mas no acumulado está caindo 0,2, mostrando realmente um ano bem prejudicado para os bens de capital, e aí são os bens que produzem outros bens. Então mostra uma indústria não só perdendo fôlego, mas o investimento no país perdendo fôlego, o investimento do lado real da economia. Realmente aqui de máquina, de equipamento, de indústria para indústria. Quando a gente fala também dos bens duráveis, o acumulado ainda está positivo, mas olha a queda que já começa a aparecer de 2,5% na variação mensal, bem preocupante, e efeito também da Selic. Eu vou passar muito rapidinho pelos dados de serviços, porque não vai dar tempo de aprofundar. Mas eu acho importante a gente falar que, apesar da perda de fôlego, ele está ali ainda perto do recorde do volume, só que quando a gente olha o acumulado dos 12 meses, ele está sempre na mesma linha. Ele não está conseguindo dar salto, ele não está conseguindo puxar tração. E amanhã eu entro um pouco mais nos dados de serviço, mas eu queria chamar a atenção para os dados voltados às famílias. A prestação de serviço às famílias, de forma geral, se mostraram bem prejudicadas esse mês e já trazendo sinais de alerta. Isso também é efeito de taxa Selic, que acaba desacelerando os serviços. Olha aqui, não me deixa mentir, 2,6 de queda no mensal e 2,6 de queda nos 12 meses. Então, ó, eu ia botar na confiança, falar, gente, vocês vão ter que acreditar em mim. Mas está aqui a tabela para mostrar para vocês que a gente tem uma queda nos serviços prestados às famílias, e isso pode indicar que a gente esteja em um momento de escolhas para as famílias. E lembrando que serviços acabam sendo renda. Quando você consome serviços, você está gerando renda para o setor, que é a renda normalmente das pessoas. E uma desaceleração dos serviços pode trazer não só consequências para o nosso PIB, já que é um setor tão importante, é uma atividade tão importante para o nosso PIB, é importante para a economia urbana e responde muito rápido também à Selic. Então pode ser uma questão de desaceleração da economia, as pessoas botando um pouco mais de pé no freio para gastar, e isso vai aparecer nos serviços, que diminui a renda de quem trabalha com serviços, e isso vai gerando uma espiral negativa que a gente não pode cair. E a Selic alta contribui para tudo isso. Então, o fio condutor aqui do nosso programa, e o vilão, eu diria, do nosso programa, é a Selic, a vilã, né? Porque é a Selic alta, a taxa de juros alta, já mostrando essa quase uma cobrinha ali, estrangulando a nossa economia urbana. Selic alta, perspectiva de queda. Quer saber como é que vai caminhar esse ano e tomar as melhores decisões para você, com base em projeções e previsões que acertam? Vou fazer um convite rapidinho, porque no dia 29 de janeiro a gente tem o Mapa da Mina de 2026, quinta-feira, às 8 horas. A gente vai trazer todas as perspectivas econômicas, projeções, e não só econômicas, mas geopolíticas e de cenário, para você tomar as melhores decisões, quase como um mapa mesmo, como uma bússola, para você não se perder nesse cenário conturbado de 2026. Então é só se inscrever em iclmercado.com.br que você vai ficar por dentro de tudinho. Agora vou arrastar o programa para cima, entregar para os meus vizinhos, Lucas Rocha e William De Luca, porque eles já estão prontos para receber vocês. E amanhã a gente volta para falar de Master e outras notícias que mexem com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá!
Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2025? Teve Banco Master, teve o faraó lá dos bitcoins. Agora, teve muita gente que não caiu em nenhum desses golpes, que não comprou COI, que não comprou CDB do Banco Master. Sabe por quê? Porque assistiu o Mapa da Mina em 2025. O encontro que a gente faz todos os anos em janeiro para fazer nossas previsões e alertas sobre o ano que está por vir. O Mapa da Mina 2026 vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar gratuitamente. Em 2025, a gente acertou todas as previsões. E a gente vai trabalhar muito para fazer boas previsões em 2026 também. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.